Espaço Acadêmico, Podtalk dos programas de pós-graduação da Universidade Cidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua contribuição. Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Espaço Acadêmico Podtalk, o espaço para discussão em alto nível da educação superior. E nessa série de episódios, nós estamos resgatando as experiências, as vivências da pandemia de Covid-19, que, de certa forma, mexeu com a vida de absolutamente todos os seres humanos no planeta. E para a educação, com certeza, é um marco, que deixa registros, deixa informações que precisam ser registradas, que precisam ser guardadas e que precisam ser revisitadas. Precisamos revisitar esses assuntos. E hoje, para revisitar este assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso espaço acadêmico, professora Edilane. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. É um prazer. Muito bem. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, agora eu vou aqui mostrar um pouquinho, deixar registrado aqui quem é a professora Edilane Eleodoro Félix. Então, a professora Edilane possui graduação em jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes, é especialista em gestão da comunicação e mestre em ciências da comunicação pela ECA USP. É doutoranda do programa de pós-graduação em ciências da comunicação também pela ECA USP. No jornalismo, atuou como repórter em revistas, sites e jornal impresso. É pesquisadora do grupo de jornalismo, Direito e Liberdade, o JDL, e é docente no curso de jornalismo em disciplinas de práticas jornalísticas. Professora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Professora, quanto tempo você atua no ensino superior? Há 10 anos. Há 10 anos. Então você começou em 2013. Exatamente, em 2013. Perfeito. Nós tivemos um convidado, o professor Cristian Petrini, que tem também o mesmo tempo. Sim. Em algum momento na sua carreira docente, você imaginou que passaríamos por um processo como esse, o processo do isolamento social, o Covid, que mexeria de maneira tão forte nas nossas atividades profissionais, principalmente na atividade acadêmica? Nunca. Eu acho que nem nos piores sonhos eu imaginaria que um dia a gente fosse encarar uma situação como essa. Jamais imaginei. Quando começou, eu já estava dando aula há 6, 7 anos, mais ou menos, Quando aconteceu tudo. E foi realmente um processo de muito aprendizado. Como é que foi esse período do isolamento social? Você seguiu à risca? Você ficou em casa de fato? Ou as tarefas profissionais impediram isso? Você precisou realmente, em alguns momentos, sair do seu ambiente seguro? Não, eu fiquei isolada mesmo o tempo todo. Eu sempre disse isso, Wagner. Eu me senti muito privilegiada, porque muitas pessoas não podiam ficar em casa. E eu pude, porque eu fiquei dando aula de casa, então eu fiquei isolada. Fiquei dias e dias sem nem sair da porta de casa. Saía só para buscar as encomendas, no portão. Então eu fiquei realmente isolada. Por mim e pelos outros. Eu sempre tive muita essa preocupação com os outros, Enfim, com os meus familiares, com amigos, com todo mundo. Então, por mim e pelos outros, eu fiquei realmente isolada. Você mora com mais pessoas ou você mora sozinha? Eu moro com meu marido. Mora com seu esposo? Sou eu e meu marido. E aí ele também estava trabalhando de casa. Então ficamos nós dois trabalhando de casa. Muito bem. E tendo contato com o mundo externo, Fala, a tecnologia nos ajuda muito, Eu acho que nesse momento a tecnologia foi muito importante. Videochamada, com a minha família, a gente se falava, todo domingo a gente fazia reuniões familiares, de 2 horas. Por videochamada. Perfeito. Nós iniciamos as aulas remotas síncronas emergenciais lá no mês de março, então bem no comecinho da pandemia, em março de 2020. Como foi que você recebeu essa notícia? Como é que foi essa informação de que a partir de determinado dia nós não teríamos mais as aulas presenciais? E como que foi a adaptação para esse processo? Eu acho que eu não vou esquecer nunca desse dia, Wagner. Numa sexta-feira à noite, eu
estava dando aula, já estava, né, a pandemia. Eu fui para dar aula e apareceram 3 alunos. E eu lembro da gente ficar conversando sobre isso. Segunda de manhã eu daria aula também. E aí eu já fui para a faculdade e já não tinha mais nenhum aluno. Segunda noite eu também daria aula. Segunda noite eu fui para um outro campus e não tinha nenhum aluno, nada. E aí todos os professores, na sala dos professores, aí nós recebemos o comunicado que a partir da terça-feira do dia seguinte de manhã, né, teríamos aulas remotas. E eu dava aula só na terça-feira à noite. Então fui para casa, né, aquele processo durante o dia de entrar na plataforma, de reconhecer, porque a gente conhecia a plataforma para postar exercício, para fazer atividades, não para dar aula. E aí foi para conhecer a plataforma, entendi, e eu não vou me esquecer nunca, eu fui dar aula na terça-feira à noite, eu não consegui sintonizar o áudio, eu dei aula pelo chat. Porque eu não conseguia sintonizar o áudio, então os alunos não me ouviam. Então eu fui dando aula pelo chat. Eu ia escrevendo e os alunos respondendo. Então, isso ficou muito marcado para mim, porque até, né, é claro, aí depois de 1, 2 semanas a gente entra no ritmo, mas até entrar nesse ritmo dos próprios alunos, né, de terem condições, de terem equipamentos, de terem possibilidades de entrar. Isso também foi um entrave no processo, né? Foi. Porque o professor até poderia ter a tecnologia em casa, mas nem todos os alunos tinham essa tecnologia. Dispunham, exatamente. Tem alunos que eles conseguiam chegar, eles saíam 6 horas do trabalho e eles chegavam na universidade às 7. Só que eles não chegavam em casa às 7. Então, às vezes, eles iam ai, professora, olha, eu tô com um pouco de dificuldade de ouvir, porque eu tô no transporte, eu tô no trem, no ônibus, no metrô. Então eu estou tentando aqui conectar, e aí aqui cai, né? E mesmo em casa, às vezes em casa não tem um suporte, né, tecnológico para conseguir fazer isso. Grande desafio. Você sempre teve facilidade com a tecnologia ou teve que aprender na raça durante esse período? Tive, não foi nenhuma grande dificuldade. Enfim, como eu falei, já conhecia a plataforma, já sabia como funcionava, não conhecia o aplicativo, né, para a gente dar aula dentro da plataforma, que não eram dos aplicativos que a gente, né, que depois ficaram super famosos das reuniões, né, enfim, Zoom, Teams, não era nenhum desses aplicativos, mas eu nunca tive grandes dificuldades, eu sempre lidei bem com tecnologia, eu acho que até por causa do jornalismo, né, então eu sempre lidei bem, então não foi um grande problema para mim, e assim, também em casa eu tinha uma internet boa, eu tinha um computador bom, que eu conseguia dar conta, né, mas eu tinha muito essa preocupação sempre com os alunos, né, os alunos que não conseguiriam, né, como ficaria essa troca. E nesse primeiro momento nós não tínhamos uma noção exata, né? O meu ouvinte, o meu telespectador, ele já ouviu essa frase várias vezes aqui nas nossas discussões, nós não tínhamos uma noção exata de qual seria o período que essa pandemia iria, de certa forma, mexer com a nossa vida profissional. Para você, no primeiro momento, qual era a expectativa que você tinha? O que você imaginou? Você tinha dimensão da gravidade ou foi perceber isso só com o tempo? Só com o tempo. No começo eu falei, não, 2 meses, né? Acho que, sei lá, 1, 2 meses, tudo resolvido, né? E voltamos à vida. E aí a gente começa a perceber o volume, né? Ele começa a crescer. Aí eu acho que depois do 3º mês, que eu acho que realmente a expressão da minha época, né, caiu a ficha. Né? E aí fala, não, o negócio é muito sério. O negócio cresce muito, vem ganhando um volume muito grande. A gente vai precisar desenvolver, né, novas aptidões para poder encarar isso de frente. Mas demorou muito um pouquinho, bem. Sim. E como é que foi essa experiência, professora? A sua aula mediada pela tecnologia e, por vezes, você conversar, como você disse agora há pouco, né? A primeira aula foi pelo chat, mas depois isso acabou até mesmo, em alguns momentos, por parte do aluno sendo uma constância, né? Algo constante. O aluno se comunicando com os professores via chat e muitas vezes com a câmera fechada. Como é que foi isso para o dia a dia? Como é que você digeriu essa não possibilidade de ver o outro, de olhar nos olhos? Isso para mim foi bem difícil. Eu sou uma pessoa muito de gente. E, de novo, eu acho que... É claro, eu tenho
também por ser meu, mas no jornalismo, né? O jornalismo, a gente está ali muito em contato com pessoas, né? Entrevistando essas pessoas, saindo para entender o que está acontecendo, reconhecendo espaços para poder contar essas histórias. E quando eu venho para a academia, né, ministrando aulas de jornalismo, eu também sempre dei muita disciplina prática. Eu sempre dei disciplinas de redação, de produção de texto. Então, esse contato muito com o aluno, né? O aluno precisa estar ali, ele precisa produzir, eu preciso estar do lado dele, né? Para corrigir, não, agora faz assim, publica aqui, publica ali. E aí a gente dá aquela tela, né? Com aqueles quadradinhos, né? E com o nome no máximo. Quando o nome aparecia. Quando o nome aparecia. Então, e a gente pedia, mas eu sabia que eu não podia exigir, porque a gente começa a entender, eu acho que a pandemia nos trouxe uma reflexão de entender também os espaços dos outros, né? Quais são os territórios os quais esses alunos habitam e dentro desses territórios, como são suas casas? Ele tem um espaço para estudar? Eu conhecia o perfil do meu aluno. Eu sabia que isso era muito difícil. Então, eu entendia. Eu adoraria ver o rostinho deles, mas eu entendia. Então, mas isso era difícil para mim. Assim, terminava a aula, eu falava, ok, a aula foi. Mas quem será que foi aquele aluno? Como será que é aquele aluno que fez aquela pergunta tão boa? E muitas vezes, como você disse, pelo chat. Porque ele nem o microfone ele abria. Então, foi um período de dar aula para quem eu não sabia quem era. E tem aluno que eu não sei até hoje. Até hoje, não. Você sabe que era um Lucas, que era um Pedro, que era um Mateus, que era uma Maria. Isso, que era a Ana, mas eu não sei. Você não consegue associar o nome ao rosto. Tanto que eu falei para todos eles, eu falei, gente, vocês me veem, vocês sabem qual é o meu rosto. Se um dia vocês encontrarem comigo na rua, por favor, vem conversar comigo. Para eu poder saber quem são vocês. Você é muito do abraço e do beijo, né, professora? Isso. E isso, com certeza, foi uma situação muito complicada, porque nos afastou dessa questão do contato, né, do contato físico, da presencialidade. Da presencialidade. Você falou, a presencialidade me fez muita falta. Me fez muita falta. Eu sabia que era necessário, a gente sabia que precisava disso. E aí, quando tomo consciência de não sei quanto tempo isso vai durar... Você fala, não, eu preciso começar a me adaptar, né? Aí a terapia ajuda, né? Mas você fala, eu preciso começar a entender como isso vai se dar, né? 5 meses, 6 meses, 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, foram 4 semestres, né? Nesse processo todo. E eu mudei de universidade, eu mudei de instituição nesse processo. Então, aí eu entrei numa instituição na qual eu comecei dando aula remota. E aí não era só o processo dos alunos, era o processo dos meus colegas de trabalho. Era o novo com o colega de trabalho, o novo com os alunos e o novo com a situação. Com a situação. Então, era tudo novo. Então, assim, eu falo, a pandemia, eu acho que ainda vou demorar algum tempo para entender todas as consequências desse processo de quase 3 anos. Porque a pandemia ainda não acabou. Né? Então... Temos a flexibilização, nós estamos voltando dentro desse que é o chamado novo normal, mas a pandemia, ela ainda continua aí presente. Ainda não acabou. A gente ainda entende, a gente ainda precisa entender, né, desses processos. E agora, em sala de aula, né, eu acho que a gente tem os reflexos, né, da pandemia. Com certeza. A gente vai chegar daqui a pouquinho nesse ponto, mas me fala uma coisa, você falou sobre a aula prática, você é uma professora da aula prática. Como que foi a metodologia para esse período, né, de afastamento, de isolamento? Como que foram as aulas práticas? Como que você adaptou esse processo? Eu precisei aprender a montar salas, né, dentro das plataformas, né, de videoconferência, né, que a gente dava aula, a montar salas, porque... por exemplo, se eu dou aula de jornal impresso, os alunos estão produzindo reportagens para esse jornal impresso. Cada um com uma matéria diferente. E aí eu preciso corrigir, né? E uma coisa eu estou na sala de aula, eu sento ao lado do Lucas e estou corrigindo o texto com ele. E ali no grupo, com todo mundo, eu tenho que respeitar as individualidades de cada aluno. Tem aluno que não quer, né, que o colega ouça que ele errou na composição do lead. Então, eu precisava respeitar esses espaços e esses tempos. Então, eu fui criando
né, eu criava salas e falava, olha, então agora, né, você precisa dessa informação mais particular, a gente vai para essa salinha e a gente conversa nessa salinha. Corrigia os textos previamente e como eu costumo fazer, só que às vezes me entregavam os textos escritos, por exemplo, né, eles me mandavam por e-mail ou a gente criava grupos, enviava pela plataforma, em drives, eles me mandavam, eu fazia a correção prévia e aí a gente também para diversificar, numa aula eu fazia uma correção ali mais pessoal, e em outra eu fazia, sabe, tirar dúvidas, eu pegava ali de todos aqueles textos o que foi erro em comum, acerto em comum, e aí a gente conseguia trocar de maneira coletiva. Isso, de uma maneira coletiva com eles. Então eu fui encontrando esses caminhos, aí eu percebi que foi dando certo. Eu falei, bom, então se foi dando certo, dá para fazer isso. Tinha uma aula ou outra teórica, eu acho que um semestre ou outro eu tive uma disciplina teórica, mas também na disciplina teórica também é um grande desafio, porque senão você fica ali falando, tem uma hora... Somente a aula expositiva e o aluno ele tem um momento que ele se dispersa. E na sala, né, no presencial, você está vendo o rostinho, você está vendo aquele aluno, se ele bocejou, se ele começou a virar muito, você fala, opa, preciso virar a chave, ali não tinha. Então eu fui encontrando também técnicas e eu perguntava muito para eles, eu falava, gente, a aula de hoje, o que vocês acharam? Vocês acham que deu certo? Que dá para ir por esse caminho? Eu tentei ir trocando muito com eles para poder, né, para tentar ser um pouco mais divertido, né? Enfim, uma musiquinha antes de começar a aula, uma musiquinha na hora do intervalo, né? Eles pediam música para encerrar a aula. Eu falava, era tudo isso para trazê-los um pouco. Legal. Né? Eu precisava trazê-los para perto de mim, de alguma maneira. Agora vamos falar uma coisa bem triste, uma imagem que é bastante conhecida, a imagem da Amanda Portobelli, da agência Reuters. Isso aqui é uma imagem do dia 16 de julho de 2020. Os coveiros com roupa de proteção enterram a caixa no cemitério, o caixão no cemitério da Vila Formosa, aqui em São Paulo, durante a pandemia do novo coronavírus. Agora, para a gente não é nem tão novo assim, né? Naquela época chamávamos de novo coronavírus a pandemia do Covid-19. Essa imagem, ela te impactou de alguma maneira? Qual que é a lembrança que essa imagem te traz? Muito, muito. Eu lembro dessa imagem enfim, estampada em capas de todos os jornais, aparecer em todos os telejornais, inclusive em jornais internacionais. Eu lembro dela estar na capa do The New York Times. Eu acho que quando eu vi essa imagem, ela me leva, né, para um lugar que eu ainda estava tentando caminhar. Como eu te falei, a gente ainda estava assim, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa imagem é de junho, julho, né? A gente parou ali em março. Então, tinha ali 3, 4 meses. Falando, meu Deus, né? A gente precisa abrir covas e covas, né? As pessoas estão morrendo, né? A gente precisa fazer alguma coisa, né? E eu acho que quando eu falo a gente é porque cada um, né, fazendo o seu papel, a gente conseguiria, né, encontrar caminhos. Eu acho que esse foi um dos grandes problemas, né? Enfim, a quantidade de mortos que tivemos, eu acho que a demora de entender a gravidade dessa situação, isso isso para mim é uma das coisas mais duras de se pensar, né? Eu não tenho uma pessoa do meu convívio que não tenha perdido alguém, né, para Covid. E a gente sabe que a gente podia ter minimizado isso. Mas essa imagem, eu acho que foi aquilo. Isso é muito pior do que eu imagino. Eu lembro que depois disso foi quando a gente começou a ter enterros noturnos. Sim. Né, porque não dava conta. Sem a possibilidade do velório, né? Então, de uma despedida, né? Então, eu acho que é o momento que eu comecei a entender esse luto, né? Eu acho que a gente começou a entrar num processo de luto. Em algum momento você sentiu medo ou angústia? Muito. Então conta pra gente como é que foi esse medo, essa Tive angústia. Medo, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, eu tenho até hoje. Eu peguei Covid agora em fevereiro. Fevereiro de 2023. De 2023, né? Eu até, enfim, né, para tentar descontrair, eu falo, fui muito demodê, né? Depois de tanto tempo. Mas o meu medo sempre foi... eu tenho uma mãe idosa, minha mãe tem 84 anos, então a minha grande preocupação sempre foi muito maior pela minha mãe. Né? Então esse meu isolamento, eu não saí de casa, eu fiquei 1 ano sem visitar minha mãe.
sem ver minha mãe presencialmente, sabe? Assim, via por vídeo. Não de ver, mas assim, de passar no portão, ela aparecer na porta e dar um tchauzinho, sabe? Aquela saudade do abraço. Então, isso era muito angustiante, né? Eu chorei por muitas vezes e falava assim, gente, né, cadê? Eu sou muito família, sou muito próxima da minha família, da minha mãe, dos meus irmãos, né? E ficava assim, eu e meu marido, meu sogro também é velhinho, que mora longe, né? Então eu e meu marido em casa, a gente ficava ali, né, tentando encontrar maneiras, mas foi assim, eu tinha medo de pegar a doença, tive medo de pegar coronavírus e de transmitir. Eu falei desde o começo, era por mim e pelo outro. Eu sempre pensei muito nesse outro. Isso era angustiante. Esse período, a palavra empatia, né, ela ficou muito em voga, né? O colocar-se no lugar do outro. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que, de certa forma, esteve presente com todos, né, em toda a parte do planeta. Sim, eu acho que todas as pessoas que não negaram essa doença, né, que entenderam a gravidade dela, que entenderam a necessidade de ficar em casa, aquelas que podiam ficar em casa, né, porque a gente tem que entender que tem gente que não podia ficar em casa, né, pelo trabalho, as pessoas mais pobres, as pessoas das periferias, né, eu sempre lembro disso, né, essas pessoas elas não podiam ficar em casa, né, que depende do trabalho que você tem, as pessoas que têm um subemprego, que precisavam sair de casa, mas mesmo assim, né, tentando de uma maneira se proteger, né, o que você falou, por essa empatia, né, esse isolamento. De novo, eu sei que eu era uma pessoa privilegiada, eu podia me isolar, eu tinha uma casa na qual eu podia ficar. Se eu pegasse, se o meu marido pegasse, a gente tinha um quarto que a gente podia ficar. Quem tinha condições disso? Exato. Então isso também me angustiava muito, porque eu ficava pensando em todas essas pessoas que moram nas favelas, 10 pessoas em um cômodo. Como se dava isso tudo? Exatamente. Né? Isso tudo é angustiante. Então, nós podemos dizer que a pandemia te transformou. Mas a pandemia transformou a professora Edilene? Ah, sim. De que forma que transformou a professora Edilene? Sim. Eu acho que hoje eu valorizo mais ainda, né? Essa presencialidade, né? Esse estar junto com os alunos, estar junto com as pessoas, né? Esse momento de sala de aula. E eu acho que a pandemia, isso que eu falei de ir virando chavinhas na sala, isso foi bom, isso não foi, porque a gente está ali dentro da sala de aula todo dia, né? No processo, né? Eu tenho conteúdo, tenho plano de ensino, eu sei o que eu preciso dar, a gente vai fazendo, né? Então eu acho que agora eu também reflito um pouco mais sobre isso, né? De dar umas pausas, assim, sei lá, de 1, 2, 3 aulas, dar uma pausa. Gente, deu certo o que aconteceu nessas últimas 3 semanas, vamos tentar de uma outra maneira. Né? Será que dá para fazer assim? Então, eu acho que me transformou. Eu comecei a observar outras possibilidades até tecnológicas, né? Que é possível de usar em sala de aula. Exatamente. Que dá para ser usado em sala de aula. Aprendemos muita coisa, estamos trazendo muita coisa para o ambiente físico, né? Exatamente. E eu acho que ainda dá, né, dentro do meu curso, eu dou aula no curso de jornalismo e eu sou uma apaixonada pelo jornalismo, eu sou uma jornalista apaixonada pela minha profissão, eu ainda consigo trazer muitas coisas da pandemia para eles refletirem. A gente está ali pensando em pauta, né, pensando em notícia, pensando em reportagem, pensando em fatos, e vira e mexe, vem alguma coisa e a gente retoma. E fala, não, vamos lembrar, né, as consequências disso tudo. Né? Então, tentar trazer para os alunos também, eu venho tentando trazer muito isso para eles, essa reflexão. Né? E como foi essa retomada dos alunos? Esse aluno ele voltou diferente? Eu queria que você citasse agora para mim aqui defeitos e qualidades. O que você observou nessa retomada, nessa presença naquilo que nós estamos chamando de novo normal? Eu acho que é sempre mais fácil, parece, que a gente falar de defeitos, né? Eu acho que muitos alunos não conseguem ainda compreender essa presencialidade. Tem aluno que começou a estudar com a pandemia, né? São alunos da pandemia. Né? Esse jovem terminou o ensino médio, né? Pegou o final do ensino médio na pandemia e entrou na faculdade com a pandemia.
Então, esse aluno ele está perdido, né? Eu acho que isso é uma característica negativa. Eu nem gosto muito de falar negativo, porque eu acho que tem uma série de questões psicológicas, sociais, culturais, que estão ali imbricadas, né? nesse processo. Mas esse aluno do ano passado para cá, que a gente já está na presencialidade, tem alunos que ainda relutam um pouco, né? Ah, mas eu não posso fazer na minha casa, eu não posso fazer a prova online, sabe? Então, eu acho que esse é um dos pontos negativos, né, desse processo. E eu acho que o ponto positivo é um pouco disso que eu já falei, é de poder utilizar um pouco desse processo, desses 2 anos de pura tecnologia na hora de dar aula, né, até da música. Né? Quantas e quantas vezes eu dou aula em laboratório, eu entro... Inicia com a música. Sim, eles chegam na sala, nossa, a professora está tocando música, né? Eu falo, sim, está tocando uma música, mas não gostou dessa? Quer escolher outra? Né? Com o celular em cima da mesa. Então, eu acho que é isso, que é fazer esse aluno refletir um pouco sobre esse processo. Porque eu acho que todos nós, quando eu falei da minha angústia, eu acho que todos nós ficamos angustiados. Muito bem. Eu acho que para esse jovem, essa angústia pode ter um peso maior. Né? Ele está no começo da vida, está começando a entender que mundo é esse, e aí esse mundo que já é maluco, ele fica muito mais maluco porque tem uma pandemia dentro, né? E esse jovem com 17, 18, 19 anos, tentando saber o que ele quer para a vida, né? O que eu quero fazer da minha vida, ele se vê nesse momento. Então, eu acho que ele fica ali muito misturado. Nessa retomada, você notou em algum momento dificuldades de relacionamento da sua parte para com alunos ou alunos entre alunos? Isso é uma coisa que ficou mais evidente? Como é que você observa? Alunos com alunos. Alunos com alunos. Eu sinto existe ainda uma divisão em sala, a dificuldade de fazê-los em comum, que não é que foi fácil, que sempre tenha sido fácil, não, nunca foi fácil. Mas antes existia uma facilidade maior de ampliar discussões, ou de, não, todo mundo junto precisa resolver tal coisa. Hoje em dia é muito mais difícil, eles se unem nos seus grupinhos. Tem alunos que eles me falam, olha, eu só me dou com as pessoas aqui do meu grupo. A gente fala pelo WhatsApp, e aí isso é muito curioso, porque eles conversam e eles deliberam e eles compreendem processos e se ajustam muito bem. Digitalmente, quando a gente pede, são 5 grupos, você pede para ver um de cada grupo, mesclar, eles não conseguem. Então, eu acho que eu sinto isso ainda. Então, eu acho que esse é um dos sofrimentos, né, desses jovens, desse processo pandêmico. E talvez seja um dos nossos também, né? A gente tem um pouco mais de maturidade, talvez consiga canalizar isso melhor. Exatamente. Para nós finalizarmos, professora, porque o nosso tempo é curtíssimo, né? Infelizmente, nosso tempo é curto. Então, o que a pandemia deixa de aprendizado e quais são as expectativas daqui para frente por Edilane? Acho que a pandemia ela deixa de aprendizado que a gente precisa, e aí eu vou retomar essa imagem que você colocou, eu acho que, de repente, a partir dessa imagem, a gente precisa olhar o outro com uma lupa. A gente precisa entender quem é esse outro, né? Eu acho que o aprendizado é entender os meus privilégios e reconhecer esses meus privilégios e entender quem não tem esses privilégios e poder, de alguma maneira, ajudar. Eu não acho que a gente sai melhor da pandemia, não, como eu vi muito de gente, não, eu acho que a gente não sai melhor dessa pandemia, eu acho que tem muita gente que, enfim, que não era, né, bom e que vai continuar não sendo bom, ou do contrário, mas eu acho que deixa esse olhar para os nossos privilégios, né, entender esse espaço, Perfeito. o qual a gente ocupa. E as expectativas para o futuro? As expectativas é que a gente aprenda a conviver com pandemias. Eu acho que a gente precisa entender que a gente pode passar por outros processos Existe como uma esse. grande possibilidade. Existe uma grande possibilidade que a gente não pode negar a ciência. Eu acho que é o aprendizado que a gente não pode negar a ciência. Né? Muito bem. Estivemos aqui com a professora Edilane Eleodoro. Professora, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Uma grande honra poder recebê-la aqui conosco. Muito obrigada, eu que agradeço. E você, meu ouvinte, você, meu telespectador, sinta-se sempre à vontade no nosso espaço acadêmico. Aqui é um espaço para discussão
do ensino superior, né? E agora, nesse momento, estamos aqui retomando justamente esse período que marcou a nossa história, que são as narrativas, né? As narrativas da pandemia. Nesse momento eu quero agradecer imensamente o professor Carlos Augusto, mandar um abraço para o professor Dr. Carlos Augusto, que é sempre um grande guru, uma pessoa que eu bato um papo sempre dentro da instituição de ensino, uma pessoa que eu tenho muito apreço, muito carinho, professor Carlos Augusto Batista de Andrade. Fica aqui o meu abraço deste episódio. E também quero agradecer ao programa de pós-graduação, né, em educação da Universidade Cidade de São Paulo por todo o apoio no desenvolvimento deste projeto e de outras atividades acadêmicas que incentivam a ciência de qualidade. E por falar em incentivo à ciência de qualidade, também tem que deixar aqui o meu agradecimento à FAPESP, que financia este e outros projetos que fazem parte aqui da nossa instituição. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer a sua audiência e nos vemos no nosso próximo episódio do nosso PodTalk Espaço Acadêmico. Até lá!